Essa é mais uma continuação da obra. Elas me ofereceram sua lealdade, depois que obtive liberdade financeira. Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Meia hora depois, o céu já estava tingido pelo entardecer, e o brilho avermelhado do sol surgia tímido após a tempestade. Shen Yuan ergueu a mão devagar, como se quisesse sentir a mudança no ar, e olhou para cima. A chuva havia finalmente cessado. Ainda abraçando Su Xuevei, murmurou suavemente que já era hora de ela ir para casa, e que ele mesmo a levaria. Vamos lá, eu te levo. Disse, ainda sem soltar o abraço. Corada até as orelhas, Su Xuevei murmurou, quase engolindo as palavras. Chefe Shen, será que poderia, por favor, tirar a mão de cima de mim? O rosto dela parecia uma fruta madura de tanta vergonha, afinal, ele já a segurava assim há quase meia hora. Shen Yuan, meio atrapalhado, se afastou rápido e riu sem graça. Pediu desculpas e tentou se justificar. Eu só estava preocupado que você pudesse sentir frio, juro que era só isso. 40 minutos depois, Shen Yuan estacionava em frente à casa dela. Su Xuevei desceu apressada, agradeceu educadamente e ainda pediu desculpas pelo incômodo, como se fosse ela responsável pelo atraso. Mas Shen Yuan não se moveu para dar partida. Em vez disso, perguntou tranquilamente se poderia entrar e tomar algo antes de ir. Ela não respondeu, apenas caminhou em silêncio até sua residência, enquanto ele a acompanhava como se nada fosse. No fundo, Shen Yuan já sabia que a família dela não levava uma vida luxuosa, mas não esperava que fosse tão grave. O prédio parecia um sobrevivente de guerra, de pé apenas por teimosia. Antes que ele dissesse algo, Su Xuevei se virou e falou com firmeza. Bom, se quiser entrar, tudo bem. Mas preciso ajudar no jantar e não vou poder te atender. Não se preocupe. Respondeu Shen Yuan, com calma. Eu só vou me sentar um pouco e depois vou embora. Enquanto isso, ao redor, os vizinhos já formavam um pequeno comitê da fofoca. Uma senhora de vestido verde apontou para o carro e perguntou qual era. Um homem, tragando o cigarro com pose de especialista, respondeu. É um G-Wagon. Esse brinquedo não sai por menos de 3 milhões. A idosa do portão quase engasgou. 3 milhões? Então ele é namorado da Su Xuevei? A senhora de verde riu e retrucou. Ora, claro. Até presente ele trouxe, e agora já está entrando na casa dela, isso não é visita qualquer. Outra mulher caiu na risada, abanando o rosto com o leque e exclamou alegremente. Parece que a sorte da Su Xuevei finalmente virou. Quem diria, hein? Mas um idoso, sério como um juiz, interrompeu a comemoração. Não se animem tanto. Gente rica valoriza status, e por que um homem desse nível se interessaria por uma família como a dela? Outra mulher concordou em voz baixa, reforçando a ideia de que estavam certas, afinal, segundo ela, muitos jovens ricos só buscavam diversão. Tem tanta moça bonita e bem de vida por aí, por que justo alguém de uma família com o pai falecido, a mãe doente e um irmão que só dá trabalho? Cochichou, balançando a cabeça. Nesse instante, um senhor mais velho, com olhar sério de professor em sala de aula, se afastou do grupo e disse firme. Tenham um pouco de vergonha e pensem melhor antes de falar. As duas, sem coragem de retrucar, se calaram imediatamente, como alunas pegas copiando na prova. Mudando de cena. Assim que chegou em casa, Su Xuevei foi recebida pelo irmãozinho, Su Jingji, que correu até ela sorrindo, feliz com o retorno da irmã. Ela afagou carinhosamente a cabeça dele e perguntou se estava com fome, prometendo preparar o jantar em seguida. Shen Yuan, observando a cena, perguntou curioso. Esse é o seu irmão mais novo? Com um sorriso, Su Xuevei fez as apresentações e pediu ao garoto que cumprimentasse Shen Yuan chamando-o de irmão mais velho. Mas Jingji, envergonhado, se agarrou no braço da irmã e não disse uma palavra. Percebendo a situação, Su Xuevei sorriu constrangida e pediu desculpas. Me desculpe, meu irmão é um pouco tímido. Nesse momento, uma mulher de aparência frágil, apoiada em um bastão, aproximou-se lentamente.
Ao vê-la, Su Xuevei correu para ajudar. Mãe, por que saiu? A mulher sorriu de forma terna e respondeu. Estou bem, só quis dar uma voltinha. Em seguida, seus olhos pousaram em Shen Yuan. E esse jovem? Apresentando sem demora, Su Xuevei disse. Mãe, este é meu amigo, Shen Yuan. Shen Yuan cumprimentou respeitosamente, chamando-a de tia. A mãe de Su Xuevei ficou por um momento pensativa. Era a primeira vez que a filha levava um rapaz para casa. Estranho, será que? Pensou, ligeiramente preocupada. Mas logo afastou a ideia com um suspiro e comentou em voz alta. Jovem Shen, você trouxe tantas coisas, não precisava se incomodar. Mas já que trouxe, entre, sente-se um pouco. Shen Yuan respondeu com educação, fazendo um leve aceno. Muito obrigado. Em seguida, Shen Yuan entrou na casa junto com os três. Assim que cruzaram a porta, Su Xuevei foi direto para a cozinha, quase como se tivesse um cronômetro invisível marcando o tempo. Pode se sentar, eu mesma vou preparar o jantar, disse ela, sem dar chance de discussão. Shen Yuan obedeceu e logo se acomodou no sofá. Em poucos minutos já parecia em casa, como se o lugar fosse familiar. Enquanto isso, a mãe de Su Xuevei pediu a Su Jingji que trouxesse um copo de água para o convidado. O menino foi correndo, quase tropeçando de tanta pressa, mas cumpriu a missão com sucesso. Meia hora depois, o aroma da comida já tomava conta da casa. O jantar está pronto. Vamos comer! Anunciou Su Xuevei, chamando todos para a mesa. Assim que os pratos foram servidos, Su Jingji, com os olhos brilhando de fome, não perdeu tempo em elogiar. A comida da minha irmã é a mais gostosa do mundo. A mãe sorriu, balançando a cabeça em tom brincalhão. É só uma comidinha simples de casa, mas, jovem Shen, da próxima vez que você vier, eu mesma vou preparar um banquete de verdade. Shen Yuan sorriu educadamente e respondeu em voz baixa. A senhora é bondosa demais. Para mim, já basta provar da comida feita pela Xuevei. A mãe, satisfeita com a resposta, abriu ainda mais o sorriso. Se é assim, então coma bastante. Não vale elogiar e depois sair com o prato vazio. Enquanto Su Xuevei ajudava o irmãozinho a se servir, Shen Yuan a observava em silêncio. No fundo, entendia que aquele jeito maduro dela não era por acaso. Desde muito jovem, ela havia se tornado o pilar da família, sem ter escolha além de amadurecer rápido e se manter firme. Depois do jantar, Shen Yuan se levantou para se despedir. Mas, antes que desse um passo, Su Xuevei o chamou. Presidente Shen, espere um momento. Como o senhor trouxe tantas coisas hoje, me deixe transferir o dinheiro de volta. Pegou o celular às pressas, já abrindo o aplicativo bancário. Mas Shen Yuan se aproximou, tomou o telefone com delicadeza e disse calmamente. Me empreste só um instante. Su Xuevei ficou sem reação, surpresa demais para questionar. Pouco depois, ele se despediu como se nada tivesse acontecido, prometendo que se viriam em outra ocasião. Quando finalmente pegou o celular de volta, ela olhou apressada a tela, tentando descobrir o que ele tinha feito. E então, quase deixou o queixo cair no chão, uma mensagem do banco ICBC informava que, às 19h42 do dia 5 de maio, havia caído um depósito de 50 mil yuans em sua conta. Su Xuevei ficou incrédula, Shen Yuan realmente havia transferido aquela quantia absurda para ela. Desesperada, correu até a janela e gritou. Shen Yuan, espere! Mas ele, fingindo que o vento era mais interessante, continuou andando sem olhar para trás. Ao chegar ao carro, Shen Yuan refletiu por um instante. Para mim, 50 mil yuans não são nada, mas para a família dela pode significar muito. Só não sei se ela vai aceitar. Afinal, eu não consigo ver o nível de afinidade flutuando sobre a cabeça dela. E se um dia ela devolver o dinheiro? O que eu faço então? Suspirou fundo enquanto abria a porta do carro. Se ela realmente não quiser, eu resolvo depois. Entrou, mas não conseguia parar de pensar. Uma sensação estranha crescia dentro dele, como se algo perdido há muito tempo estivesse voltando devagar.
O que será exatamente? Pensou ele. Ligou o motor e, ainda dirigindo, pegou o telefone para chamar sua secretária. Assim que ela atendeu, ele pediu um resumo sobre o relatório. A secretária informou com eficiência. Entre 653 inscrições, apenas 12 foram aprovadas. A proporção entre mulheres e homens ficou em 1:6. Já enviei todos os arquivos e as fotos das candidatas para o seu e-mail. Shen Yuan elogiou o trabalho dela, acrescentou um bônus extra no mês e a dispensou, dizendo para ligar novamente só se fosse realmente necessário. Do outro lado da linha, ela agradeceu animada, quase como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ao encerrar a chamada, Shen Yuan não conteve um sorriso. Logo pensou no aniversário do velho Shen, que seria naquela sexta-feira, e decidiu preparar um presente especial. Com os 30 milhões reservados para honrar os pais, podia-se dizer que tanto o velho Shen quanto a senhora Li eram realmente sortudos. Depois, sua mente já saltava para outra lista de compromissos. Ui, Nana, a treinadora Liu, uma noite para cada uma. Nem mais, nem menos. Um mestre do equilíbrio tem que agir com justiça. Para Shen Yuan, equilíbrio era essencial para ser um verdadeiro mestre em carregar água, uma gíria usada para descrever quem consegue administrar vários relacionamentos ao mesmo tempo. Afinal, em seu círculo, ele se considerava um verdadeiro mestre em carregar água, aquele que consegue administrar vários relacionamentos sem deixar nenhum balde cair. Enquanto isso, na casa de Su Shuevei, uma vizinha idosa apareceu para conversar com a mãe dela. Sem rodeios, perguntou se o rapaz que havia visitado era namorado da filha. A mãe respondeu de forma simples. Não sei. A Shuevei nunca comentou nada sobre isso. A idosa, então, cochichou como quem compartilha um grande segredo. Mas está na cara que ele é rico. O carro que dirigia não custa menos de 2 ou 3 milhões. A mãe de Su Shuevei ficou boquiaberta. 2 ou 3 milhões. Aquele carro vale tudo isso? A vizinha riu, satisfeita por impressionar, e comentou. Se a sua filha ficar com ele, a vida de vocês vai mudar. Você devia conversar direitinho com ela sobre isso. Incentive, sabe? Mas a mãe de Su Shuevei respondeu com calma e firmeza. O casamento da Shuevei é a escolha dela. Isso é algo importante demais na vida dela. Não quero ser um fardo nem forçá-la a casar com alguém que não ama. Prefiro que decida por si mesma. No fundo, ela não queria que a filha sentisse a obrigação de se casar com um homem rico apenas para sustentar a família. A vizinha, porém, foi ainda mais direta. Olha, eu não sei o que a sua filha pensa, mas está claro que o rapaz gosta dela. Se já veio até a casa, é porque quer alguma coisa. Mesmo que a Shuevei não queira, você deveria orientá-la. Afinal, nenhum homem visita a casa de uma moça sem motivo. As palavras deixaram a mãe de Su Shuevei surpresa. E, para piorar, a idosa ainda acrescentou. E se for o caso, dê uma ajudinha, empurre ela um pouco na direção certa. Dito isso, se despediu e foi embora. No caminho, cruzou com outra vizinha, a famosa idosa de vestido verde, que já chegou contestando. Ah, isso tudo é especulação. Não quer dizer que ele está cortejando a menina só porque veio visitá-la. A outra sorriu com malícia e rebateu. Visita à casa de moça não acontece por acaso. Algum significado tem, sim. Mas há de verde retrucou, com ar prático. Talvez até tenha se interessado, mas, depois de ver as condições da família, já deve ter mudado de ideia. Enquanto as duas trocavam palpites, a mãe de Su Shuevei, ouvindo da porta, não conseguiu deixar de se culpar. Sentiu o peso de cada palavra como se fosse dirigido a ela. Ficou em silêncio, apoiada no batente, antes de seguir até a cozinha. Lá, encontrou a filha ainda ocupada com a louça e a chamou em tom suave. Shuevei, quero te perguntar algo. Mas me responda com sinceridade. Surpresa, a filha ergueu os olhos. Mãe, o que aconteceu? Triste, a mãe foi direto ao ponto. Qual é a sua relação com aquele rapaz? Su Shuevei não hesitou em responder, quase sem tirar os olhos dos pratos que lavava.
Ele é apenas um grande cliente do trabalho. Estava fazendo uma inspeção quando começou a chover e só me trouxe de volta para casa. Nada além disso. Mas a mãe não ficou convencida e voltou a perguntar, com aquele olhar perscrutador que só mães sabem dar, se o rapaz realmente não tinha nenhum interesse nela. Diante da pergunta, Su Xuevei ficou pensativa. Era verdade que, mais cedo, ele havia agido de um jeito um pouco diferente. Mas logo lembrou que, na última vez em que jantaram juntos, ele estava acompanhado de uma bela moça que parecia, sem sombra de dúvida, ser sua namorada. Então, respondeu com um suspiro triste que não sabia. A mãe, surpresa com a indecisão da filha, arqueou as sobrancelhas e insistiu. Como assim você não sabe? Depois, foi direto ao ponto. E o que você sente por ele? Envergonhada, corando como se tivesse sido pega em flagrante, Su Xuevei respondeu que não havia nada especial, afinal, ele era apenas um cliente. A mãe, com ternura, sorriu e afagou-lhe o cabelo. Eu entendo. Mas não se preocupe com o que Lin Zhang disse mais cedo. Seu pai já não está mais aqui, e você sustenta esta família com tanto esforço. Somos, sim, gratas a Zuvi, mas, acima de tudo, eu só quero ver você feliz. Não quero que se sinta obrigada a se casar com um homem rico só por causa de nós. Su Xuevei a abraçou com carinho e prometeu que não se preocuparia. Porém, mesmo no aconchego daquele abraço, a tristeza ainda se estampava em seu rosto. Foi então que lembranças de Shen Yuan começaram a voltar, uma a uma, o instante em que, sem querer, esbarrou nele e seus corpos ficaram colados, o súbito abraço por trás que a deixou sem fôlego. Essas memórias permaneciam vívidas, difíceis de apagar. Por isso, ela não pôde evitar corar, e, pouco a pouco, algo diferente começou a brotar em seu coração. Por dentro, Su Xuevei se perguntava o que estava acontecendo. Era como se algo adormecido tivesse começado a despertar. E nesse momento, Su Xuevei só conseguiu suspirar e falar em voz baixa que... Você já sabe, né? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Apoie o canal, seja membro, ou faça uma pequena doação para que assim eu possa continuar criando mais vídeos. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente. E isso é um até logo, nos vemos na próxima. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.